Olá, amigos, amigas aqui do Ouro Fino, do Facebook do Ouro Fino. Estamos aqui ao vivo para poder falar de alguns complexos, algumas vacinas, alguns projetos de sanidade, manejo, planejamento. Meu nome é Marcos Buzo, sou membro do Departamento Técnico do Ouro Fino. Somos quase 10 profissionais aí, dos quais eu me orgulho muito de pertencer, de fazer parte, são ótimos profissionais. E estamos aqui hoje para falar de vacina. Estamos perto aí do calendário de vacinação contra a febre aftosa, alguns estados já começaram, como o estado de Rondônia, e vamos falar um pouquinho sobre sanidade. Dentro de sanidade, do complexo sanidade, quais as estratégias que a gente pode adotar agora, nesse momento, para o uso racional, para o uso inteligente aí de produtos, né? Então, o foco sanidade é uma das ferramentas para aumentar a produtividade com rentabilidade ao produtor. Vamos lá, temos pelo menos 4 pilares aí muito claros que fazem parte da composição de rentabilidade e produtividade dentro de uma fazenda agropecuária. Dentre eles a gente tem a gestão, temos a genética, temos a nutrição e o nosso foco aqui hoje será justamente a sanidade. Falando um pouco de custos, já que a gente fala aqui o que traz a rentabilidade, que traz produtividade dentro de uma gestão agropecuária, dentro de uma propriedade, é a gestão, a genética, a nutrição e também a sanidade, gostaria de chamar o fato para esse dado aqui. Dentro de todas as formações de custo para se produzir mais, para se produzir bem, para ter um animal a termo, medicamentos representam apenas 3% de todo o complexo. A aquisição de animais ou reposição de animais chega em torno de 60%. O que esse gráfico do CPEA nos mostra é que o investimento em sanidade, por mais complexo, um pouco alto que ele seja, frente a tantos players aí de mercado, ele é o menor que representa dentro de um custo, dentro do que você vai trazer de lucro aí para o seu bolso. Pensando agora no Brasil, olhando o Brasil como um país produtor e exportador de carne, por que eu estou trazendo esse gráfico aqui? Porque justamente mostra que a gente vai precisar no futuro ter cada vez mais essa produtividade. Primeiro assim, o que é a produtividade, né? Produtividade, um termo simples, é você produzir mais com aquilo que você tem hoje. Sem você precisar aumentar o número de áreas agricultáveis ou de pastagem, é você ter mais hectares por hectare, mais cabeças, mais unidades de produção por hectare. Isso é um dos fatores de produtividade. É produzir mais carne, é produzir mais leite, com o número de animais que você tem na produção de leite ou aumento de animais dentro do mesmo espaço que hoje você já ocupa para a produção de carne. O Brasil, só o ano de 2017, produziu mais de 10 milhões de toneladas de carne. Desse volume, 14% dessa carne bovina foi exportada, foi para outros países. E o restante, os 86%, foram utilizados, consumidos aqui internamente. Dos outros dados aí de carne suína, carne de frango, mostra que a somatória num total é que o Brasil fica com 77% de toda a sua produção das carnes e exporta em torno de 23%. O nosso foco de estudo, nosso foco de objetivo dessa palestra hoje no Facebook vai se atentar exclusivamente a bovinos. Esses dados são da BIEC no fechamento de 2017. Vamos ver também a população mundial. Se o Brasil hoje, com esses 10 milhões de toneladas produzidas, fica aqui 8 milhões e sai em torno de 2 milhões para o mercado lá fora, o mercado crescendo, demograficamente crescendo, notamos que até 2030 teremos mais de 8 bilhões de pessoas aí no mundo. Se nós abrirmos nossas barreiras, se a gente produz carne para mais países, significa que a gente vai ter que produzir cada vez mais aqui. O Brasil hoje é um dos únicos países que tem excedente de carne para exportar. Se de 10 milhões nos sobra 2 para exportar, o maior produtor ainda é os Estados Unidos, que produz 12, mas importa outros 2 milhões, ele consome quase 14 milhões. Então é importante a gente entender que dentro de um contexto geral, o Brasil realmente em carnes é o celeiro do mundo. Nós precisamos produzir cada vez mais para atender esse mercado, para atender o número de cabeças de gente que está consumindo, entrando na faixa de consumo cada vez maior. Esse aumento de densidades demográficas aí, de população, de gente, justifica-se também pela mortalidade que tem diminuído cada vez mais, a expectativa de vida é cada vez maior. Então, ou seja, é mais gente consumindo um alimento tão nobre. Então, precisamos melhorar a nossa produção, melhorar a qualidade da nossa produção, melhorar a quantidade da nossa produção para atender o interno, o nosso mercado interno e também o mercado externo. Uma das formas de se aumentar essa produtividade, essa tão falada produtividade, é com o uso de tecnologia.
tanto falado tecnologias, não é só tecnologia na pastagem, na mecanização, mas também em sanidade. Usar produtos bons, produtos com objetivo claramente que propicia o resultado no ganho de peso de um animal, em saúde dos animais, isso também reverte em produtividade. E dentro desse contexto, desses 3 pilares aí, a gente vai falar da aftosa agora à noite, falaremos também de clostridioses e falaremos de endectocida. Então, um manejo racional, utilizando esses 3 categorias, vacina contra a febre aftosa, vacina contra as clostridioses e o endectocida, é num manejo racional e uso inteligente desses produtos, realmente é o tão falado da maximização da produtividade. Vou falar um pouquinho mais de aftosa. A aftosa, ela está dentro do contexto dos programas nacionais aí de vacinação, juntamente com raiva e brucelose. Brucelose em todas as propriedades e raiva nas áreas endêmicas dessa doença. Então, não são todos os estados ou todos os municípios que fazem essa vacinação. O planejamento sanitário de cada propriedade contempla aí várias vacinas, algumas reprodutivas, algumas respiratórias, algumas para casco. E aqui nessa nossa noite de conversa, nós falaremos um pouco sobre as clostridioses, tá? E vamos entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Primeiro aftosa, depois clostridiose, aí a gente vai falar de reações vacinais. Como eu posso evitar as reações vacinais indesejáveis dentro aí das propriedades, tá? A Orovac aftosa é uma vacina, atualmente, alguns lotes ainda são vacinas trivalentes, ou seja, tem o vírus O, o vírus campus, o vírus A, que é o cruzeiro, e o vírus C, que é o indaial. Daqui a pouco eu explico como é que vai ficar essa vacina no futuro. A dose atual ainda é de 5 ml, aplicada em bovinos e bubalinos. Bem, são antígenos purificados, isso é muito importante, e inativado e emulsificado. Isso tem um porquê, que é justamente promover uma reação positiva ao aplicar a vacina e estimular o organismo. Mas vou falar isso aí daqui um pouquinho, tá? O que é importante vocês entenderem aqui é que houve algumas mudanças em vacinas a partir já desse segundo semestre e principalmente no ano de 2019. Essas mudanças contemplam principalmente no ano de 2018, você vai encontrar no mercado vacinas bivalentes e trivalentes, mesmo a Orovac aftosa, em algumas situações as novas partidas já são bivalentes, sem o vírus C. O vírus C foi considerado inexistente no nosso país, então ele não faz mais parte do programa, não precisa ter obrigatoriedade desse vírus dentro da unidade de produção. 5 ml são as doses atuais e a partir de 2019, notem bem, a partir de 2019 apenas, que as vacinas terão a dose de 2 ml. O importante da vacina contra a febre aftosa é você fazer em todos os bovinos e bubalinos, animais que são biangulados, que ficam em pé com os 2 dedos digitais, né? Então é comum em bovinos, comum em bubalinos, suínos também são os 2 dedos onde ele se apoia, só que o suíno é um animal sentinela, justamente para ver se há circulação de vírus, eles são utilizados para análise sorológica, para saber se tem vírus circulante ou não, e por isso que com todo o programa do MAPA, e a gente vai entrar nesse assunto aqui um pouquinho, é que está se planejando a erradicação da aftosa completamente no Brasil e aí parar com a vacinação. Hoje o país é reconhecido já, esse ano foi divulgado, já é lei, o país ele não tem mais aftosa, mas com vacinação. É um país livre de febre aftosa com vacinação. E esse aqui é um programa do PANEFA, né, que é o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa. Aqui mostra alguns estados com os programas, né? Aí na coluna onde está o amarelo, que está na região do Acre, região de Rondônia, a letra A dessa coluna diz que é a implementação de compromissos e ações prévias pactuada já dentro da defesa sanitária local. Então, para cada situação dessa aí, são várias etapas. Se nós olharmos a última etapa, que é o bloco V, que é o bloco que está o estado do Mato Grosso do Sul e toda a região sul do país, nota-se que a comunicação, a OIE, acontecerá na coluna B, acontecerá em maio com a suspensão de vacinação. Isso provavelmente acontece no primeiro semestre de 2021. Então, esse slide é muito importante para vocês entenderem aquelas dúvidas, quais os estados e quando é que
acontecerá realmente a não vacinação mais dentro dos seus estados. Dentro do site do Ministério da Fazenda, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, dentro do site do MAPA tem tudo isso aqui explicadinho. Se você entrar lá, você vai entender todo esse processo. Se tiver dúvida, deixa aqui no Facebook, que ou a gente entra em contato, já responde ou eu respondo aqui ao vivo. Fique à vontade para as perguntas. Entrando um pouco em clostridiose. O que são as clostridioses, né? Alguns estados, algumas regiões chamam de mal de ano, outros chamam de manqueira, outros de carbúnculo. E a grande dúvida, uma grande pergunta que a gente sempre encontra aí, andando nesse Brasilzão, é: uso conjugada ou não uso conjugada? O que eu faço, Marcos Buzo? Pode usar conjugadas, sim. As tecnologias foram tantas, a atualidade dessas tecnologias são tamanhas que conseguimos colocar mais doenças, mais proteções dentro de uma única dose e mesmo assim promover, fazer com que o estado imunológico do animal responda a essas doenças. E aí ele vai ficar imunizado contra todas essas doenças. Então, atualmente, de alguns anos para cá, a tecnologia promoveu isso. É uma tecnologia de ponta que faz com que todas as doenças, mesmo dentro de um único frasco, e a gente vai falar de clostridiose, inclusive com o botulismo dentro, a gente faz a proteção ampla, com amplo espectro aí para todos os animais, tá? A classificação das clostridioses é que a gente tem as clostridioses neurotrópicas, são clostridioses que afetam o sistema nervoso do animal. As histotrópicas são aquelas mionecróticas que afetam o tecido muscular. As enterotoxêmicas são as clostridioses que afetam o trato gastrointestinal, é muito comum com mudanças bruscas de alimentação. Então, se o animal sai do sistema de pastejo e vai para um sistema de confinamento, é muito usual ou ocorrer as clostridioses com enterotoxemias ou polincefalomalácia, que é outra doença de diagnóstico diferencial. Mas comumente, onde a gente anda, em que há surtos, a grande parte desses surtos tem acontecido por enterotoxemias, clostridioses que causam enterotoxemias. Falo daqui um pouquinho quais são esses clostrídeos e como a gente pode evitar. E as hepatonecróticas, que são aquelas que acometem mais o fígado, e a gente também tem vacina para isso, tá? Bom, o Clostridium perfringens tipo D, por exemplo, ele promove as enterotoxemias e também gangrenas, edemas, as enterites. Os animais na necrópsia a gente nota que o intestino ele está muito hiperêmico, muito hemorrágico. O Clostridium tetani, por exemplo, e o Clostridium botulino, que são toxinas, quando o animal absorve essas toxinas, promovem elas são neurotrópicas, essas toxinas são neurotrópicas, onde elas atingem o sistema nervoso central. Algumas delas, por exemplo, como o tetani, atingindo o sistema nervoso central, alguns animais podem apresentar aquela paralisia flácida ou a paralisia espástica, que é aquela paralisia onde ele fica mais enrijecido. Esse é o mais comum. E o mais comum no botulismo é a paralisia flácida, onde o animal vai deitar, ele vai depois morrer por falta até mesmo da motilidade, movimentação dos seus músculos diafragmáticos e outros músculos como o da pele, da língua. Bom, ele fica todo paralisado, tá? Aqui são uma classificação de quais são os tipos de clostridiose, qual doença que ela promove, qual que é o nome dessa doença bem conhecida e o agente etiológico. Se eu focar muito nisso aqui, eu acho que eu vou deixar você que está aí assistindo um pouco cansativo de ver todas as doenças e os seus sintomas. Entendo que a clostridiose ou ela vai atingir o sistema gastrointestinal do animal, promovendo as enterites, ou ela vai pegar a musculatura e vai ter alguns sintomas como trepidação, crepidação, volume, gangrena, inchaço, todas elas promovem uma certa apatia, ou o sistema neural do animal, onde ele vai ter algumas sintomatologias como o tétano, onde ele vai enrijecer, e o botulismo, ele vai ficar mais flácido. Esse é um contexto geral de todas as clostridioses que atingem aí os bovinos, tá? Para tratamento e para prevenção, para tratamento não, desculpa, que quando a gente fala de clostridioses é prevenção. O tratamento ele não é tão eficaz. Por exemplo, se a gente for fazer tratamento para tétano ou mesmo botulismo, o prognóstico é muito ruim, o índice de sucesso é baixíssimo, dificilmente você tira o animal desse estado. Então vamos prevenir. Depois eu trago no final das clostridioses o calendário, como a melhor prevenção, como fazer essa prevenção. Mas prevenir agora contra o carbúnculo sintomático, gangrena gasosa, disenteria dos cordeiros, hepatite infecciosa necrosante,
a gastrite hemorrágica, a síndrome de morte súbita, as enterotoxemias, a enterite hemorrágica, o tétano e o botulismo, uma das vacinas mais completas no mercado é a Ourovanc Poli-BT. Essa vacina, quando feita no animal, vai proteger contra essas 10 clostridioses aí, ou na forma de toxina da alimentação do animal, onde ele vai ingerir toxina, ou a penetração de bactéria e posterior proliferação das toxinas, ou a condição alterada do animal, um manejo errado dentro da propriedade, uma mudança brusca de alimentação, onde as clostridioses aí vão se proliferar e as toxinas vão proliferar. Aqui é para mostrar para vocês que realmente os índices de potência especificada de cada sorovária, que cada bactéria, ou cada toxóide, ou cada bacterina que está dentro da vacina é extremamente alto, extremamente eficaz. Isso aqui só vem a mostrar para você que a nossa vacina realmente garante uma proteção, desde que respeitado o calendário sanitário, o calendário de vacinações para essas patologias, especificamente para as clostridioses, incluindo tétano e botulismo aqui nessa vacina. A dose é para 5 ml para bovinos e apenas 3 ml para ovinos. E aqui eu chamo a atenção para fazer exclusivamente por via subcutânea, tá? Sobre o veículo dele, não é um veículo que causa abscessos, aí eu vou explicar daqui um pouquinho o que é abscesso e o que é reação vacinal. Mantenha sempre as vacinas, tanto a vacina de aftose quanto as vacinas de clostridiose, ou as demais vacinas que você comprar e for fazer nos seus animais, pelo menos no ambiente de 2 a 8 graus, em gelo. Que tipo de gelo? Daqui um pouquinho eu falo, que isso é muito importante também quando a gente fala de reações vacinais e o porquê disso. Então segura mais um pouquinho que vai ficando mais interessante essa apresentação. Outra vacina que nós temos é a Ourovanc 10-TH, também protege contra outras 10 clostridioses, o carbúnculo sintomático, a gangrena gasosa, a hemoglobinúria bacilar, a disenteria dos cordeiros, a hepatite infecciosa necrosante, a gastrite hemorrágica, síndrome da morte súbita, as enterotoxemias, a doença do rim polposo e a enterite hemorrágica e tétano. Note que a diferença dessa vacina para a vacina anterior é que essa tem uma proteção contra a hemoglobinúria bacilar e não tem contra o botulismo, mas também ainda tem contra o tétano, tá? Uma vacina, uma das mais completas aí no mercado, com exceção da presença do botulismo. É uma vacina que vai ser usada principalmente nas regiões, quem não está nos assistindo aqui, regiões onde há presença de hemoglobinúria bacilar, onde há facíola também, onde há alguns problemas hepáticos já diagnosticados nos animais, nos ovinos, nos caprinos, nos bovinos. Isso é muito comum no sul, nas regiões alagadas de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, regiões irrigadas, regiões pantaneiras também acontece em alguns lugares, e os pequenos ruminantes, eles são muito acometidos, principalmente os ovinos da região sul do país. E essa vacina é indicada também para essa espécie de animal. Aqui mostra também toda a potência específica do que tem dentro da vacina, dos seus toxoides, das suas bacterinas. Então, a vacina completa, realmente em potência especificada. Nós somos das poucas empresas que traz isso, porque justamente nós garantimos cada potência para cada toxoide, para cada bacterina dessa aí, coisa que o mercado não é tão aberto para isso, mas podem ter certeza que nós temos as 2 melhores vacinas do mercado para controle das clostridioses. A dose é de 4 ml para bovinos e para ovinos, caprinos e suínos você faz apenas 2 ml. Então veja bem, regiões alagadas, regiões que têm problema de facíola, que também tem problema de hemoglobinúria bacilar, está aqui a vacina para ser utilizada. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, tem muito problema com isso, está aqui a vacina de vocês. Para aquele produtor que está nos assistindo e que ainda faz a castração dos seus animais, a castração lá dos leitões, está aqui uma vacina que pode ser utilizada também para prevenção de tétano nos leitões, que são principalmente os leitões aí, os piauzinhos, os porquinhos da fazenda. Está aí uma vacina que vai proteger e daqui um pouco a gente mostra o calendário, a forma de vacinar para essas doenças, tá? Esse aqui já é o programa. Na tela de vocês vai mostrar aí como vacinar, por que vacinar. Então, em todos os animais, os bovinos, os ovinos, os caprinos e também os suínos, é interessante que o nível de anticorpo dele já vai caindo nos primeiros 3 meses. Então, bezerros aí que são filhos de mãe já vacinada, até os 2 meses ele ainda tem uma imunidade passiva. Esse é o melhor momento de fazer as vacinas contra as clostridioses. Então, vacine aos 2 meses de idade, repita a vacinação
com 30 dias, ou seja, com 3 meses de idade. E aí o efeito de booster vacinal dela já vai se garantir e vai conferir proteção para esse animal na fase jovem dele. Aos 6 meses depois dessa segunda aplicação, você faz novamente a vacina e repete semestralmente. É esse outro gráfico aqui que eu vou mostrar. Então, fazemos em filhos de mães vacinadas aos 2 meses, depois repete com 30 dias, ou seja, com 3 meses de idade. Fazemos a revacinação a cada 6 meses, até que esse animal complete 2 anos de idade. E aí, anualmente, faz a aplicação das clostridioses, da Orovac Poli-BT e da Orovac 10TH. Bezerros de filhos não vacinados, a gente já muda um pouquinho, faz aos 2 meses, lembra da imunidade passiva, do colostro que está fazendo essa proteção, repete com 30 dias, ou seja, aos 3 meses de idade, faz uma terceira aplicação, depois de também 30 dias, então aos 4 meses de idade, então eu vacinei aos 2, aos 3 e aos 4 meses de idade. E até completar 2 anos, eu faço uma vacina a cada 6 meses. Depois passando na fase adulta para vacinações anuais. Se houve um caso de surto dentro da sua propriedade, principalmente o produtor que ainda não faz uso de vacinas de botulismo, os animais estão lá no pasto, estão roendo osso, estão roendo outras carcaças, ele ingere a toxina botulínica e aí começa a fazer efeito, começa a ter surto na propriedade. Alguns produtores ainda associam, o botulismo é até mais fácil de diagnosticar, mas alguns produtores acham que os animais estão morrendo de picada de cobra, é um raio que caiu, começa a ver muitos animais morrendo, isso pode ser um surto de clostridiose. Procura o médico veterinário para te esclarecer e dar o diagnóstico mais provável desses surtos. Geralmente, em todas as propriedades que a gente anda, às vezes as mudanças bruscas de alimentação, sai do pasto e entra logo para o confinamento, mesmo com um processo adaptativo, ainda tem alguns animais que começam a morrer. Isso é muito característico das enterotoxemias. Você faz a necrópsia do animal, vê um baço muito aumentado de volume, muito hiperêmico, vê o intestino todo, todas as alças intestinais muito escuras, com sangue coagulado. Então, nesses momentos de surto, o esquema de vacinação é justamente isso. Você faz uma primeira dose, repete com 15 dias, e aí depois 6 meses, se os animais ainda não completaram 24 meses, vacina a cada 6 meses e depois são anualmente. Geralmente, os animais que entram na fase de confinamento é justamente para você ter um período mais curto, inclusive de engorda dos animais. Se teve surto ali, faz com 15 dias, faz com 30, e aí não há necessidade, você já vai estar perfeitamente controlando, não há necessidade desse outros 6 meses. Então, vacina, 15 dias e depois, provavelmente, mais um mês, 45 dias, esses animais estão indo para o abate. Você não perdeu o animal, você fez um investimento para poder não ter mais mortes dentro do confinamento. Reação vacinal, vamos para o tão falado reação vacinal. O que é uma reação vacinal? Coincidentemente, aqui em Ouro Fino hoje, teve uma campanha de vacinação para todos os funcionários contra a gripe. Né? E várias pessoas já estão reclamando que estão com uma certa dor, estão com uma certa reação. Então, é esperado de vacinações uma certa reação vacinal. Por isso que eu quero dividi-la aqui com você, explicar para vocês que há a reação positiva e a reação negativa. Mas entendendo exatamente o que é reação vacinal, é justamente quando você faz a aplicação de um antígeno, de um corpo estranho, o organismo vai tentar manifestar reações, ele vai promover a defesa dele, chega às primeiras células de defesa, realmente vai ocorrer uma certa inflamação no local. Então é até esperado um pouquinho de febre e um edema transitório. Então isso é reação vacinal. Eu divido ela bastante em parte positiva e o que se espera positivamente e o que se espera negativamente. Então, uma das expectativas positivas é justamente que não haja infecção bacteriana, então, e não há também grande quantidade de pus. Às vezes, pequenas vesículas, fístulas, ou pequenas, é perfeitamente aceitável, principalmente em pessoas. Depois eu mostro uma foto quanto a isso, que é a vacina de BCG. Mas isso é uma reação positiva. Se o animal tiver um pouco de febre, um pouco de inflamação e um edema transitório, é totalmente positivo. O que é negativo é quando eu tenho uma quantidade muito grande de pus formando, um edema extremamente incômodo para o animal, muita dor, ele deixa de comer, ele fica um período prolongado aí com inapetência, com febre,
realmente trouxe um processo de infecção, que realmente é uma infecção promovida pela entrada de antígenos ali que não são agradáveis, bactérias que não foram bactérias de vacinação, foram bactérias como a Staphylococcus, Corynebacterium, bactérias que estavam no ambiente ou contaminando os instrumentos. Olha aqui um fato de reação vacinal que é positiva. Eu trouxe aqui, porque todo mundo remete e lembra disso, a vacina de BCG. Para quem tem filho em casa, o Enzo, a Yasmin, que são meus filhos que tiveram essa vacinação e sofreram um pouco com isso, quando ela é feita e quando ela é repetida, espera-se exatamente esse tipo de reação. Uma pequena vesículazinha, e aí às vezes com pus ou sem pus, mas forma-se uma vesícula, o bracinho da criança, ele realmente fica mais dolorido, a criança tem estado febril, e isso pode perdurar até mesmo por 24 semanas, olha só. Então isso é o que eu quero mostrar, e depois fica o sinalzinho, todos nós temos um sinalzinho decorrente da cicatrização da vacinação de BCG. Isso é um fato realmente positivo, porque a vacina se remete a isso. Tanto a fitose quanto a clostridiose, ela tem que irritar um pouco o local para atrair mais células de defesa, essas células de defesa reconhecerem os anticorpos, os antígenos que estão entrando ali e começar a modular, reconhecer, transferir, fazer RNA, fazer toda a cadeia imunológica para que o organismo entenda aquilo como um corpo ruim, um corpo estranho, mas aquele corpo ruim e estranho, ele não vai ser ativo, porque ele foi inativado, a vacina tem esse mérito, e aí vai fazer com que o organismo, imunologicamente, se movimente para ter mais anticorpos específicos para aquelas doenças. Então, a reação vacinal positiva é uma febre muito baixa, um intervalo curto, apesar da BCG pode se alongar até 24 semanas, 6 meses, ou então com pequena febre, um pequeno calombinho, isso aí é uma reação normal. O que é ruim eu vou mostrar agora. Esse negativo, por exemplo, não se aplicou a vacina de uma forma certa, não aplicou em subcutânea. As vacinas em bovinos, a grande maioria das vezes, ela é de aplicação subcutânea, não tem aplicação intramuscular. Aqui foi o uso de uma seringa contaminada, um material de manipulação contaminado, uma agulha que não era própria para vacinação, então não fez ela de forma subcutânea, fez ela intramuscular. Ao aplicar a vacina, carreou outros anticorpos, outros corpos estranhos aí, outros anticorpos, isso aí, outros antígenos, perdão, isso aí fez com que o organismo reconhecesse negativamente, aquilo trouxe uma infecção, aquilo trouxe células de defesa em demasiado para o local. Esse pus é justamente células de defesa que morreram, que estavam aí nesse combate. Então, todas as partes negativas de uma reação vacinal negativa são em decorrências de usos indevidos de tanto aplicadores, quanto de agulha, quanto de limpeza, principalmente limpeza. Limpeza no local da aplicação e limpeza dos instrumentais que vão conferir aí a aplicação de produto. Variáveis dessas reações. Temos várias, né? Tem várias variáveis aí que contribuem positivamente ou negativamente para as reações, mas depende da memória imunológica do animal, vai de acordo com a idade do animal, com a espécie de animal, se são animais europeus, se são animais azeboados, cada um tem a sua característica de reação, de imunogenicidade, vai de acordo com a aplicação, falei muito se foi subcutânea ou intramuscular, evitem a forma intramuscular de toda a vacina. Todas elas hoje aceitam uma característica de subcutânea e tem nelas tecnologias, assim como a Poli-BT, 10-TH e Orovac aftosa, tecnologias que permitem que a via subcutânea façam a imunogenicidade do animal superior a outras vias de aplicação. O acabamento de carcaça, então, se o subcutâneo está muito espesso ou está pouco espesso, isso também interfere, porque aí vai do tamanho da agulha, eu mostro daqui um pouquinho o tamanho ideal dessa agulha. Vacinar aonde? Se eu vacino na tábua do pescoço, eu só vacino na parte, no quarto traseiro do animal, ou se eu estou pegando cupim, preocupem sempre em fazer subcutâneo e fazer uma prega subcutânea para aplicação da vacina, tá? As contaminações, esse aqui é o vilão, esse é o grande vilão da reação vacinal. Então, toda vez que eu não tenho a limpeza do local de aplicação, eu estou usando gelo, que não seja o gelo barra ou gelo gel, aquele gelo picado, ele tem uma água contaminada, nem sempre uma água de boa procedência. E aí a gente coloca a mão nessa água o tempo todo, o gelo a gente volta a vacina para o gelo o tempo todo, a mão está suja, eu estou sujando mais ainda o ambiente de onde a vacina está. Então, essa água dessa caixa de isopor onde eu estou acondicionando as vacinas, ela também vai contaminar o badoque, que é
que é aquela borrachinha que faz a proteção da vacina, vai ficar bactéria ali, vai ficar estafilococcus ali, vai ficar corinobactéria, vai ficar uma série de bactérias ali que depois, se levada para dentro da musculatura ou subcutânea do animal, vai promover reação. Ausência ou troca de agulhas. Se eu não faço uma troca de agulhas a cada 20 animais, pelo menos, eu estou levando sujidade de um animal para outro, ela vai se sujando, ela vai perdendo corte. Vou mostrar daqui um pouquinho como se comporta uma agulha com cada aplicação. A ausência da limpeza, tanto das agulhas quanto do material, da pistola aplicadora, isso é muito importante. Tem como fazer asepsia. Nós temos um produto em linha que chama CB30, então esse produto você pode misturá-lo ao álcool e colocar essas agulhas ali dentro, depois deixa as agulhas imersas nesse álcool com CB30 por pelo menos 20 minutos. Por que eu estou colocando o álcool? Porque quando eu tirar essas agulhas de dentro desses frascos, desse frasco de vidro, que estão com todas as agulhas, deixe em papel toalha com a agulha em pé, para que ela possa secar. Depois de 20 minutos ela está seca, o álcool já evaporou, o que tinha de bactéria, o que tinha de sujidade ali vai ser limpo. Prepare a pistola dosadora, a pistola aplicadora um dia antes, faça a fervura desse material, limpe esse material, faça a higienização bem feita, para não ter problemas depois no manejo das aplicações. Fazer manejo aplicando endectocida, vacina, pode ser bem feito, é um manejo racional, é usar daquele momento para fazer a aplicação de todos os produtos que você deseja nos animais. Só que use sempre, os instrumentos muito bem higienizados. Essa aqui é uma foto de agulhas com apenas um uso, então o bisel está muito bem formado, corte, ela está limpa, com 5 usos. Que essa foto superior direita já mostra um pouquinho mais da perda do corte e a contaminação já inicia-se, já depois de uma primeira aplicação, mas já começa a contaminação aqui. Com 10 usos, olha a pontinha da agulha, já está um pouco torta, o bisel já não está tão bem, não está cortando tão bem, já tem dificuldade em penetrar e também se fosse feito microbiológico aqui, teríamos a presença já de bactérias. Não muitas, mas realmente algumas bactérias, por isso de trocar a cada 20 animais é muito importante. E olha aí com 30 usos, imagina, 30 animais que já passaram, você tem uma agulha totalmente contaminada, perdendo o corte e algumas inclusive já com a ponta já torta. Isso não é bom para você fazer vacina ou qualquer outro produto nos animais. Quando eu falei de deixar de usar o gelo picado, a gente tem 2 oportunidades aí no mercado para você trabalhar. Tem aquele gelo em placa, que tem as fotos aí do gelo em placa, coloca ele, acondicione ali as vacinas nesse tipo de gelo, porque aí não tem sujidades, não tem água, não vai ter água junto com a vacina, e isso é muito importante para não ter água contaminada, ou água onde a gente coloca a mão e leva a contaminação para ela, ou na forma de gel, que são aquelas bolsas também. A bolsa é um pouco mais complicada, porque dependendo do manuseio, ela pode arrebentar, pode soltar, apesar de ser um plástico, um polietileno muito resistente, mas tem alguns inconvenientes. O gelo em placa é o mais comum e é o que eu mais gosto aí de utilizar para condicionar as vacinas, tá? Agulha, utilize, lembra quando eu falei sobre o subcutâneo, sobre o acabamento de carcaça do animal? Animais europeus têm um couro um pouco mais grosso. Bubalinos também tem couro um pouco mais grosso. Então a agulha mais indicada é essa 15x18. Animais de sangue zeboado, Nelores, a 15x15 já faz um trabalho muito bem feito, tá? Então utilize esses 2 tipos de agulha para que você não faça intramuscular e não carregue bactérias indesejáveis ou bactérias patogênicas que não são decorrentes da vacina, são decorrentes de uma má higienização para dentro da musculatura do animal e se você fizer isso, você terá uma vacinação e reações vacinais muito reduzidas. Outra forma também é fazer as pregas cutâneas aí. Utilizar os 3 dedos, utilizar a mão, fazer uma prega cutânea. É uma certeza que, mesmo se você errar no tamanho da agulha, você vai colocar, vai depositar as vacinas no subcutâneo do animal. Está aqui, são as 3 vacinas que eu trouxe para vocês. Falei um pouco da Orovac aftosa. Este ano, já de forma bi ou trivalente, no mercado você vai encontrar das 2, as produções novas são bivalentes, sem o vírus C, mas ainda na apresentação de 5 ml. Todas as vacinas comerciais são na apresentação de 5 ml. A partir de 2019, todas as vacinas já estarão sem o vírus C e todas provavelmente com apenas 2 ml. Orovac Poli-BT, 5 ml para os bovinos e Orovac 10TH, 4 ml aí para os bovinos. A diferença das duas é que a Poli-BT você tem proteção contra 10 clostridiose, inclusive botulismo e teto, e a Orovac 10TH você também tem proteção contra 10 clostridiose, mas aí entra a hemoglobinúria bacilar e também o tétano. Temos perguntas? Temos perguntas.
trouxe pergunta, eu vou aproveitar o momento para tomar um pouco. Você quer falar quais são as perguntas aqui no ar? Para eu responder? Vem cá, pode. Ah, você está sem o microfone, né? Ah, deixa eu tomar água. Ione Caetano. Deixa eu tirar o óculos também, Ione. Quando eu estou lendo de perto, eu preciso ficar sem óculos. Ela quer saber se as vacinas para clostridiose causam reação e os diferenciais da poli-BT. Ione, ótima pergunta, viu? Se eu tivesse um boné, te entregaria agora. Mas por televisão, pelo Facebook, é meio complicado. Tem abraço depois aí, frente. Mas pode pegar os dados da Ione que a gente manda o boné depois, pode ser? Ione, manda os dados aqui, pelo menos seu endereço, que eu mando o boné, tá? As vacinas clostridiose, a reação vacinal, como eu disse, tem as reações positivas. Todas as vacinas trazem algumas reações positivas. Um edema, a formação do edema ligeiro, rápido e um pouco de febre nos animais, isso é perfeitamente aceitável. Agora, se eu não utilizar a metodologia com o material de aplicação, agulha no tamanho correto, limpa, trocar a cada 20 animais, a pistola não foi higienizada, eu utilizei, ela estava lá largada, a única coisa que eu fiz foi fazer a lubrificação dela, a calibração, mas precisa ser limpa, precisa ser higienizada, você precisa usar o CB30 para poder fazer a higienização, você precisa ferver essas pistolas, então usar a higienização não vai ter reações vacinais que promovem pus, que é aquilo lá que depois num abate ou mesmo na vida útil do animal você vai ter prejuízo porque vai ter uma infecção muito grave. Quando ele está perto do abate, vai para o abate, vai fazer o toalete, isso é ruim porque você perde rentabilidade do negócio, porque ele não vai te pagar aquilo que ele cortou ali do animal. Agora, se eu usar métodos de higiene, trocar a agulha a cada 20 animais, a poli-BT ou a 10-TH e também a Orovac e a aftosa não vão causar reações vacinais negativas por um longo período, apenas por aquele momento ali, pelo menos de uma semana, 7 dias. Quanto aos diferenciais, é justamente isso, a poli-BT protege contra 10 clostridioses, as mais comuns aí que está no mercado, mercado não, nas propriedades, todas as clostridioses praticamente, inclusive o botulismo e o tétano. A 10-TH é para aquela fazenda onde não há problema com botulismo. Então, principalmente lá no sul, onde também tem hemoglobinuria bacilar, ou nas áreas mais alagadas, onde faz irrigação também, pastos rotacionados com pivô, onde tem irrigação, aí entra a Orovac 10-TH. Que ela tem proteção contra hemoglobinúria bacilar, mas também tem tétano, viu? Então, o básico da diferença, todas protegem contra 10 clostridioses. A poli-BT contra o botulismo, que é uma doença que é muito comum e muito fácil de encontrar aí na pecuária brasileira. Abraços, né? Momento Maguila. A Juliana tem muito disso, Momento Maguila, mandar abraço para todo mundo. A gente tem abraço aqui para Alfa Agronegócio, o Samir está aqui, o Bedani está assistindo, hein? Bedani, Cleison, vamos lá, Daniel Schitz, a Tainã Marchiori, o José, acho que é Jesus, o José é Jesus? Jason, nossa, que letrinha, hein? O nome eu entendi, a letra é que está difícil. O Adriano Fontes e a Janaína Ribeiro. A Janaína Ribeiro é minha esposa. Tá vendo como a minha esposa gosta de assistir o marido? Vai me tratar bem quando eu chegar em casa, né, amor? A Ione, se eu usar uma marca de vacina e resolver trocar, é importante fazer o reforço da nova? Não, Ione. Infelizmente você ainda não usou a poli-BT, mas usava outras vacinas e quer passar a usar a poli-BT agora, e você fez um calendário, igual eu expliquei, porque aquele calendário serve para todas as clostridioses. Faz no bezerro aos 2 meses, se ele é filho de mãe vacinada, faz ele aos 2 meses, repete depois de 30 dias, ou seja, quando ele tiver 3 meses, e faz a cada 6 meses até ele completar 24 meses de vida, até os 2 anos. A partir dos 2 anos, uma vez por ano. Se os seus animais tiverem esse calendário e você usou outras vacinas em outro momento, coloque a poli-BT, que eu acho que eu expliquei a poli-BT, acho que o seu interesse é de usar a poli-BT, agora nos novos programas vacinais, tá? Acho que é isso. Vamos para frente? Eu tenho um último assunto que é sobre indectocidas. Nós falamos, dentro do tripé sanidade, do assunto biológicos, entrando Orovac aftosa, que está dentro do Programa Nacional de Erradicação, está dentro de um programa sanitário que é obrigatório fazer. Alguns estados, a grande maioria do país, faz de mamana caducana agora, no mês de maio, né? Rondônia já começou. Outros estados
futuramente, alguns já anteciparam, a Amapá já antecipou, Rondônia termina agora no meio de maio. Mas bem, os animais de mamana caducando, grande parte dos estados, praticamente todos os estados agora, com exceção aí do Paraná. Paraná não vacina. Agora temos aqui sobre os endectocidas. Vou tentar ser um pouco mais rápido. Eu já estou com 30, quase 40 minutos de Facebook, eu acho que vocês não estão me aguentando muito. Mas eu vou falar um pouco sobre endectocidas, principalmente porque é um produto que pode ser feito junto com as vacinações e realmente traz a produtividade que você espera dentro do seu rebanho, que é você utilizar as mesmas cabeças, só que produzir mais carne, ter mais rentabilidade com esse negócio. E eu vou mostrar alguns dados aqui, que é justamente comparando os endectocidas que nós temos frente aos outros. Pelo tempo, eu vou me atentar apenas ao Master, mas eu tenho tanta coisa para falar de Evol, de Performa, de Fluatac, que também é um endectocida, pode ser utilizado nesse período. Eu vou falar aqui do Master, falar das provas de ganho de peso, falar de retorno sobre o investimento, e aí a gente para por aqui. Então, me aguenta mais um segundinho, tá? O Master LP... LP de liberação programada, é uma ivermectina 4%, exclusivamente moléculas B1A, que são as moléculas ativas, então é 100% de molécula ativa dentro do produto, de ivermectina de qualidade dentro do produto, com exclusiva tecnologia DEPOT. Essa tecnologia faz com que o produto permaneça no animal por até 120 dias com efetividade. Eu mostro depois em ganhos de peso e OPG dentro desse período. Um período de carência para carne de 133 dias, ou seja, um produto que realmente fica muito tempo no organismo do animal, apenas 1 ml para cada 50 kg de peso que você pode fazer juntamente com a Orovac aftosa e a Orovac Poli-BT ou Orovac 10TH. Essa tecnologia DEPOT, esse gráfico mostra justamente isso, porque quando eu aplico a vacina, ela forma um DEPOT no subcutâneo, fica um período ali com liberação programada para que atinja os níveis adequados no sangue para poder conferir toda a proteção, eliminando os parasitas, principalmente os parasitas redondos, nematóides, do pulmão e do intestino. Também do trato do gastro, do rumen, onde tem moncos, copéria, todos os parasitas redondos ali, os nematóides redondos. É um produto que reduz o número de manejos, porque justamente numa propriedade que faz uso do Master, você aplica vermífugo praticamente de 2 a 3 vezes no máximo ao ano, depende muito da infestação, do desafio que tem na propriedade. Elimina os parasitas internos, mas auxilia também nos parasitas internos. Então, naquelas propriedades onde há um relativo controle para carrapatos, berne, moscas, esse é um produto muito indicado, porque realmente ele vai te ajudar no controle de carrapato. Se forem regiões onde há gado muito tecnificado, gado também que aceita, os animais de sangue doce, aceita muito o carrapato e não tem uma defesa natural, nós melhoramos o programa de controle de parasita externo. Pode entrar em contato com a gente, que a gente lhe ajuda quanto a isso para controle dos parasitas externos. Traz a maior produtividade, porque realmente eu vou mostrar que em ganho de peso existem produtos aí no mercado com 3,15, 3,5, produtos até mesmo com um custo de investimento muito baixo. Mas quando a gente nota realmente performance de produto, e é isso que eu vou trazer para vocês, foram mais de 2.000 animais testados, pesados, randomizados, onde mostra que você, gastando um pouquinho a mais com um produto de qualidade como o Master, o seu retorno é maior. Então, realmente é um produto que traz retorno sobre investimento, sobre praticamente todos os produtos, praticamente não, contra todos os produtos concentrados aí de mercado, tá? Então você vai ter bezerros mais pesados, uma recria mais rápido, se ele ganha peso mais rápido, você pode antecipar o período dele entrar na fase de terminação. Os animais ficam mais sadios e a redução do uso de carrapaticida e de mosquicida em propriedades que sabidamente já usam o nosso Master LP. Aqui eu já começo a entrar, eu tenho alguns gráficos aqui, isso aqui foi feito um trabalho, aqui foram quase 200 animais na fazenda Califórnia, onde a gente randomizou, então isso, quando você vê o D0 aqui, tem 3 grupos, né? O grupo vermelhinho é do Master, o grupo verde é de uma ivermectina 3,15, até a caixinha dela é verde, e o controle está aqui com o gráfico branco. E vamos olhar até o D60. Notem que mesmo a coluna estando maior do vermelhinho, e as outras também cresceram, mas o vermelhinho esteve despontado aí frente aos outros produtos, né? Esse experimento foi feito na fazenda em Três Lagoas, a fazenda Califórnia, Três Lagoas, agora no ano de 2017. Quem quiser ter mais dados, mais acesso
a todas as provas que eu vou mostrar, pode entrar em contato com os nossos representantes, com os nossos consultores técnicos das regiões, que eles têm todos os materiais e podem mostrar e comprovar, dá até telefone do dono da fazenda para confirmar isso aqui, tá? Para vocês terem certeza. O que deu de ganho de peso, médio de ganho de peso aos 60 dias, o Master trouxe 72 kg contra 68 da ivermectina 3.15 e contra 65 quilos do grupo controle. Ou seja, você usou um produto de ponta, um produto de tecnologia que trouxe mais peso para os animais. Os próximos slides que eu vou mostrar, infelizmente nós vamos parar no Master, mas para todos os outros, a gente fala muito do retorno sobre investimento, é o ROI. Retorno sobre investimento, eu queria explicar o seguinte. É o que eu ganhei, o que o animal ganhou utilizando o produto, no momento que ele ganhou. Então, do D0 até o D120, o que ele realmente ganhou de carne? O que ele ganhou de peso? O quanto eu investi naquele animal? Então, eu pego o meu ganho, eu pego ele e faço pelo rendimento de carcaça, então se ganhou 20 quilos e eu estou considerando 50% de rendimento de carcaça, eu vou considerar apenas 10 quilos líquidos. Multiplico pelo preço da arroba, calculo quanto está o quilo pelo preço da arroba do dia, então eu vejo de fato o que em dinheiro esse animal ganhou. Eu tiro desse dinheiro o que eu investi. Então eu investi R$2, investi R$1,70 com o Master e faço uma divisão sobre também o número que eu investi. E aí eu tenho um percentual de investimento, do meu retorno sobre o investimento. E é isso que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Nós pegamos o preço de mercado do Master, o preço de mercado daquele produto 3.15, preço da arroba ao dia. E quando a gente fez todas aquelas contas lá, o que me retornou com o Master foi quase 51%, 50,93% a mais que o outro produto, que o concorrente a 3,15. Então, pelo preço do concorrente, o quanto de peso que os animais que o concorrente usou, e essas diferenças divididas também sobre o que eu investi, é que me traz justamente que o Master teve 50% a mais de ganho frente ao outro. Significa que em 100 animais, se eu ganhei 100 reais por animal, se eu ganhei no concorrente 100, significa que no meu eu ganhei 150 reais. Então é muito importante, porque quando a gente faz a conta de um volume total, e tem essas contas daqui a pouquinho para eu te mostrar, o que traz de retorno financeiro com o uso do Master é muito maior que todos os produtos aí do mercado. Vamos lá na Fazenda Nossa Senhora Aparecida. E olha que eu tenho mais perguntas aqui. Antes de ir para a Fazenda Nossa Senhora Aparecida, a ivermectina tem contraindicação? Pergunta Jaime Hernandes, da Colômbia. Poxa, estamos sendo vistos na Colômbia? Obrigado, Jaime. Facebook, né? Que ferramenta interessante. Vai para o mundo inteiro. Não tem contraindicação. Lá no passado, falava-se de avermectinas, ivermectina em fêmeas, possivelmente promover reabsorção do feto no primeiro trimestre de gestação. Isso não existe. De machos usando ivermectina e diminuindo a libido. Isso não existe. Então tem-se alguns conceitos, uns paradigmas bem no passado. A ivermectina, o Master, por exemplo, é muito seguro. O que a gente evita é de fazer em animal no último terço de gestação. Não é interessante fazer no último terço de gestação, porque você vai mexer no animal que está perto já de parir, de fêmeas próximas a parir. Então deixa ela quieta, não precisa estar mexendo não. Mas no momento de parição, pelo menos na primeira semana de parição, pode fazer que o estado imunológico dela caiu muito e a verminose vai ser muito incidente. Então pode fazer o Master ali naquele período, ou o Vos Performa, que é um produto que hoje nós vamos falar, mas que é interessante também nas fêmeas no período periparto, tá? Então não tem contraindicação. Pode começar fazendo os bezerros a partir de 2, 3 meses de idade. Eu acho que foi isso a pergunta. Se eu não tiver respondido, pode perguntar novamente, tá? A equipe do Ouro Fino em Campo está no MS e as lojas estão preparadas para a campanha, para as vacinas e também com o Master LP. Juliana Matos, você está aí no Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, né, moça? Tá todo mundo aí preparado, tem Master nas prateleiras, tem Orovac Poli-BT nas prateleiras e tem também todos os endectocidas da empresa. Tem Master, tem Evol, tem Performa. Procure os nossos veterinários de campo aí, que ele vai fazer o melhor calendário sanitário para as propriedades. Obrigado, Juliana, por estar assistindo a gente, viu? Desculpa, porque a gente vai falando muito tempo, já são quase 45 minutos. Na Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Ouro Fino, temos conterrâneos lá, em Minas Gerais, aqui em Minas Gerais. Então,
Notem que no D0 os animais aqui são praticamente randomizados, estão randomizados, e no final dos 69 dias temos aí também um salto, um ganho com Master LP frente à ivermectina 3.5, e eu garanto para vocês que essa 3.5 era a mais barata do mercado que a gente conseguiu encontrar, e tem um grupo controle. Justamente para mostrar isso aqui, gente, o Master trouxe peso, né, porque tem gente que acha que ivermectina é tudo igual, então não é bem assim. O Master trouxe mais peso que a ivermectina e bem mais peso do que o controle. Quando a gente fez o ROI da ivermectina 3.5 contra o Master, apesar do produtor investir menos, ele achava que estava trazendo também o mesmo retorno, e não estava. Quando ele investiu um pouco mais com o Master LP, ele trouxe 33% a mais do que quando ele aplicou o concorrente a 3.5, que era o mais barato que ele encontrou lá na praça. Então, não significa que ter ivermectina a 3.15, 3.5 seja a mesma coisa que usar um Master LP com uma série de tecnologias que a gente traz e uma ivermectina pura com 100% B1A e com tecnologia Depot. Então, note aqui que foi 33,8% a mais de retorno sobre o seu investimento, sobre o seu capital investido. Na Fazenda Santa Carmen, em Mirante do Paranapanema, aqui no estado de São Paulo, quero mostrar o Master contra a ivermectina 3.5 e aqui os ganhos, os saltos. Então vamos lá, em 120 dias, o ganho médio dos animais que utilizaram o Master foi em torno de 42 kg 290 gramas, enquanto que a outra ivermectina 3.5 de 31 kg e 900 gramas, 31 kg 890 gramas. Então foi superior o ganho de peso dos animais. Vamos trazer para as contas aqui. Pegamos o quanto se investiu com o Master, o quanto de arroba, de quilos líquidos dera mais. Aqui, nessa época, a gente calculou com 54% de rendimento para esses animais, depois que foram abatidos. Então, fizemos uma conta para os dois. O que trouxe é que o Master teve quase 33% a mais de rendimento. Isso aqui eu queria trazer para o preço da arroba, eu não lembro o preço da arroba calculado aqui na época, acho que era de R$ 136, mas o lucro de 100 animais, só sobre o retorno sobre o investimento, só sobre o lucro bruto que o lucro líquido que o Master trouxe, seria em torno de R$17 mil. E utilizando aquela outra ivermectina 3.5, seria de apenas R$13 mil. Então a diferença de um para outro, se eu tivesse utilizado em 100 animais apenas Master, traria para o bolso do produtor R$4.300, R$4.298 a mais utilizando o Master. Então procurem fazer produtos de tecnologia de ponta dentro da sua propriedade. Isso é fato, isso é real. Para quem quiser ter mais informações sobre esses dados, pode entrar em contato conosco, que a gente tem uma série de outras informações, uma série de outras provas para mostrar o quanto o Master é eficaz. Eu vou terminar nesse slide aqui. Tem vários outros de prova de ganho de peso, mas mostrando que na mesma fazenda a gente fez o Master e fez o OPG. Olha só, o Master com efetividade até 90 dias, muito boa no controle de OPG, um OPG baixíssimo, eficácia alta, enquanto que o outro produto teve uma eficácia bem inferior já aos 60 dias. Por isso que o Master dá mais peso que todos os outros animais. Eu acho que eu vou nesse slide aqui, nesse último, porque esse é um produto que a gente ainda não tinha falado, tá? Um produto concorrente. É um Master contra um produto que tem na sua formulação 2,25% de ivermectina e 1,25% de abamectina. A fazenda é o Mirante do Paranapanema, a mesma fazenda que a gente fez alguns outros testes. A gente utilizou ela para fazer vários outros testes com animais diferentes, mas nas mesmas condições de pastagem, água, sal e randomização. O que traz aqui que em 120 dias o Master trouxe 42,3 kg contra 31 quilos aí, quase 32 quilos do concorrente. Quando a gente faz a situação de preço, um OPG também reduzido, esse slide mostra isso, que aos 90 dias a eficácia na redução de OPG foi de 63% contra quase 30% do outro, quase o dobro de eficácia, o dobro de eficiência do Master frente ao concorrente. E quando a gente trabalha o ROI, quando a gente olha aqui para a análise de ROI, esses animais aí, é aquele mesmo do outro lá, só que não estava explicado que era o 3.5. É que esse produto, não, desculpa, não é o mesmo. Esse aqui, 4.300, o outro 4.298. É muito parecidos os dados. Mas aqui esse produto, ele teve 33,46% a mais do que o produto que é associado à ivermectina ou abamectina no mercado. E se tivesse trabalhado com 100 animais utilizando apenas Master, o lucro aí de R$17 mil, lucro
que isso é a mais, aquilo a mais que o controle não trouxe. Frente ao concorrente apenas 13.044, então daria aí um retorno de 4.000, quase 4.400 a mais utilizando massa em apenas 100 animais. Então, se você tem uma quantidade um pouco maior de animais para fazer o produto, não deixe de usar massa. Realmente você vai ter uma eficácia, um retorno, produtividade no seu bolso e produtividade lá no ganho de peso dos animais. O outro produto seria o Evol, deixamos para uma próxima oportunidade, porque já são quase 1 hora de Facebook. Não é fácil falar apenas para uma câmera, não ter gente participando, perguntando, para a gente poder contribuir com outros conhecimentos. Tenho certeza que eu deixei de falar tanta coisa boa para vocês aqui, mas espero que eu tenha dado o recado sobre reações vacinais, sobre qual a metodologia certa de se usar um controle sanitário. Apesar da obrigatoriedade da aftosa, todos vão comprar, mas procurem a Orovac aftosa. Realmente os índices de reação vacinal positiva existe por um curto período, assim como todas as outras vacinas, mas negativa não existe. Se você utilizar todas as técnicas de higienização, de aplicação, fazer a prega cutânea, fazer a aplicação certinha, tamanho da agulha, certeza que vocês não terão problema. Acho que a Ione perguntou isso há um pouco tempo atrás. Usem Orovac Poli-BT ou 10TH, dependendo da região que você está, e apliquem Master de mamana caducana aí, que é a certeza de um retorno sobre o investimento muito atrativo. E com isso, tanto a Ouro Fino Saúde Animal, quanto você, produtor, contribui aí para a pecuária nacional, para a produtividade da pecuária nacional, com a qualidade da carne, segurança da carne, para a gente ter na mesa do consumidor cada vez mais produto de qualidade. Fico por aqui. Meu nome é Marcos Buzo, está lá no último slide. Meu e-mail é marcus.buzo@ourofino.com. Se quiser alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, quiser algum contato extra, pode entrar em contato conosco, que a gente vai ter o maior prazer e carinho em responder. Obrigado, uma boa noite.